porque para ver se fica pé. Tá filmando, né? A lição era para ser umas 4 horas. Vamos lá. Desapropriação ou aniquilação. Terça-feira. Qual era realmente o propósito de Deus com aquelas guerras? Era tirar aqueles povos do meio do caminho deles? Vamos entender isso aqui. Qual era o real objetivo daquelas batalhas, daquelas guerras? Êxodo 23, verso 28 a 30. Não mal, né? Não mal. Tem outro propósito também. Êxodo 23. Êxodo 23, verso 28. Você leu 30 não, só o verso 28. Tá? Êxodo 23. Capítulo 23, verso 28. 23, verso 28. Vamos entender aqui primeiro qual a estratégia de Deus, qual é o plano de ataque que Deus estava dando ali. Glória. Quem são essas feras do campo que fala? Em Israel tinha vários animais, tinha leões da montanha, tinha ursos. Sim, fala de animal mesmo. Fera do campo e animal. Tinha leões, tinha ursos. Você lembra daquelas ursos que comeram os 40 dias? Tinha lobos. Essas ursos estavam mais fortes. Bom, vamos entrar nesse momento. Olha só, com as nações, o que é que Deus iria fazer? O que é que Deus pretendia fazer? Êxodo 23, 28. Também enviarei vespas diante de vocês, e expulsem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês um só ano, para que a terra não se torne desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porque se tirasse todas as nações imediato, a terra ia ficar sem ter que cuidar-se e também os animais selvagens iam tomar conta das terras. Então ia ser perigoso para o Israel. Mas com as nações, o que Deus queria era expulsar elas daquele lugar. Uma vez as nações sendo expulsas, o que é que o povo ia fazer com os ídolos? Agora vamos para Deuteronômio 7,5. Até os hebreus também, que eram gigantes. Eles têm que se aliaram lá. A gente leu isso. Mas até aqui eles também. O plano de Deus era expulsar todo mundo, só que os que se arrependeram foram poucos. Deuteronômio 7,5. As nações, Deus ia expulsar. E os ídolos das nações? O que é que o povo deveria fazer com os ídolos? Deuteronômio 7, verso 5. Mas o que vocês devem fazer é o quê? Derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura. Deus ia expulsar nações e eles, o povo, deveria quebrar os ídolos. Deus não iria quebrar os ídolos, Deus não iria destruir os postes ídolos, era o povo que deveria fazer isso. Como que é o próprio povo que deveria fazer isso? Porque era o próprio povo que tinha que quebrar os deuses, tinha que quebrar os ídolos, tinha que quebrar os santuários que eles faziam dos ídolos. Porque o próprio povo precisava fazer. Exatamente. O próprio povo tem que tomar essa atitude de renunciar aos ídolos por conta própria e aceitar o Deus de Israel. A verdadeira adoração ao Deus de Israel. Um detalhe aí também, Deus não queria que o povo matasse eles. Deus disse: enviarei vespas, eles vão fugir e vocês escolhem isso. Não pode falar, Deus não era matar aquele povo. Não era que fizesse guerra. Era para eles fugirem ao qual espaço que era o povo de Israel. Sim, vamos entender isso aí. A gente falou sobre guerra, a gente falou sobre matança, mas o plano original de Deus, como ela disse, não era matar, não era para arrasar aqueles povos, não era para aniquilar.
Deus era o seguinte: era para quando o povo de Israel atravessasse o Jordão, era para aquelas nações já ficarem com medo suficiente e saírem com medo, deixassem as terras deles para lá, o povo de Israel vinha ocupar. Não era para matar aquelas nações, era só para expulsar elas. Mas aquelas nações permaneceram no mesmo lugar, permaneceram rebeldes, e aí escolheram o caminho mais difícil, que é o caminho da morte. Né? Agora, uma outra coisa que ele falou no Zoom que vale a pena a gente relembrar. Essa história não parece um pouco com o que os portugueses fizeram no Brasil? O Brasil pertencia a quem antes dos portugueses chegarem? Aos povos indígenas. Aí eles chegaram aqui, os portugueses chegaram, mataram os indígenas, depois escravizaram os povos africanos. Foi uma coisa horrível que eles fizeram aqui. Esse lugar, esse país inteiro pertencia aos indígenas. Só que aí eles vieram e tomaram o que não era deles. Por que esse caso do povo de Israel aqui é diferente do que os portugueses fizeram? Quem lembra disso dos últimos? Bem, os portugueses vieram tomar uma terra que não era deles. O Brasil não era dos portugueses. Por que esse caso aqui do povo de Israel é diferente do caso dos portugueses? Ele está no ele Está dizendo aqui, está dizendo aqui. E a terra é uma promessa que se foi. Então a terra do próprio Deus, ele colocava lá que ele ia achar que Deus. E tem um motivo ainda mais específico. Deixa eu ver se alguém lembra. Vocês disseram tudo a resposta é boa, mas tem um motivo ainda. Ciro disse que eu não ouvi. Ele tem um grupo de manhã, você pode entrar, manda o link para ele. Para ele entrar de manhã. É o mesmo livro todo dia. Eu coloquei o link do Ciro. Olha só. Todo dia. Ele faz semana, ele faz a lição todo dia lá. É ao vivo. Aqui é só o resumo do resumo. Aí, ó. Se o caso do povo de Israel não era igual aos portugueses que entraram no Brasil, qual é a maior diferença? Tem um motivo que eu disse. Tá vendo? É porque aquela terra de Canaã era a terra prometida e aquela terra já pertencia ao povo de Israel antes de eles irem escravos para o Egito. Não é o caso do Brasil. Não é o caso do Brasil. O Brasil não pertencia aos portugueses. A terra do Brasil não era a terra prometida de Pedro dos Cabral. A terra do Brasil era a terra dos índios. Esse lugar pertencia aos índios. A gente tomou, os portugueses vieram e caminham. Porque aí eu dizer assim, que Deus invasivo é esse, que tomava a terra do... Por que os povos saem do mesmo? Porque em algum momento da vida daqui eu fiquei pensando, por que o Senhor tomava, desapropriava esse povo, entendeu? Eu fazia esses questionamentos no passado, né? Mas assim, essa ilustração é perfeita, né? Como a irmã disse, a terra prometida dela. E como Abraão nasceu por ali, né? Pois é. Agora, volta esse problema. Vamos lá, vamos entender. Em que momento a terra de Canaã era do povo de Israel, aí eles perderam e agora eles têm que retomar? Vocês lembram quando Abraão foi chamado? Como foi chamado de Abraão? Abraão morava lá em Ur dos Caldeus. Aí Deus disse: olha, pega a sua família, pega tudo que você tem, sai da sua terra e vá para uma terra que eu mostrarei. E a essa terra darei aos seus descendentes. Era uma promessa e Deus não quer promessa. Aleluia. Amém. Amém. E quando Abraão chegou em Canaã, não tinha uma daquelas nações ali. O que tinha era um grupo que morava ali, um vilarejo, que ia pular, mas a terra era virgem, a terra era aquela terra fértil, aquela terra verde, do tamanho do mundo, que até hoje é a terra mais fértil do mundo, a terra de Canaã. Foi feita uma pesquisa que o solo do Ipanguaçu É o que mais se parece. Parece com os Parece que tem gente de todo mundo. Ali na base de física tem umas palmeiras que são lá de Israel, que os israelitas fizeram. Você está indo para o Ierro, lá direito, tem umas palmeiras que eles porque eles vieram, isso não base de física justamente porque ali era uma base física. Os israelitas vieram e trouxeram a árvore de lá de Israel para provar que essa terra é tão fértil quanto a de lá. Agora olha assim, olha isso tudo. Também não é à toa que tantas empresas de fora vêm cultivar aqui. Pois é. Você sabe que aqui no Sindol já tem produzido
Deus prometeu aquela terra. E quando Abraão chegou, só tinha ele ali. E um detalhe curioso que eu aprendi essa semana, que eu falei no Zoom, eu vou repetir aqui. Babilônia, Assíria, esses impérios daquela época, eles começaram do mesmo jeito que Abraão começou. Como é que começava o império? Chegava ali um pastor de ovelhas, uma pessoa que conhecia o lugar, criava um poço, um lugar que era uma encruzilhada, onde as caravanas passavam. E aí as caravanas passavam por aquele ponto, morrendo de sede e pediam água ao dono daquele poço. E ali começava a criar um ponto comercial ali, as pessoas passando por aquele ponto e começando a se encontrar com ele. Aquele pastor de ovelhas se tornava mais influente, começava a ficar rico, virava comerciante, começava uma cidade, daquela cidade começava outra, e ali aquele pastor de ovelhas se tornou comerciante, depois se tornava um rei, depois no futuro se tornava um imperador e começava o império. Então Abraão ele fez esse mesmo caminho. Quando ele chegou em Canaã, ele criou um poço aqui, criou um poço ali, construiu um altar aqui, construiu um altar ali, montava um acampamento aqui, montava um acampamento ali, e ele foi estabelecendo vários lugares na terra de Canaã para provar que aquela terra pertencia a ele. Então, se Abraão tivesse continuado ali, ele ia ficando cada vez mais influente, podia se tornar um rei no futuro, podia se tornar um imperador. Só que esse não era o propósito de Deus. E Abraão era conhecido, Abraão era famoso. Quer ver um exemplo? Teve em Gênesis uma batalha que 4 reis lutaram contra 5. E nessa batalha, esses 5 reis levaram o sobrinho de Abraão como escravo. Abraão juntou 318 homens. Abraão juntou seus 318 homens e lutou contra os 5 reis e venceu. A gente fala de Gideão, a gente fala de Leônidas, mas Abraão lutou com 318 homens contra 5 reis e venceu os 5 reis. Os 5 reis com seus exércitos. Cada rei tem o seu exército. Abraão sozinho, com o seu grupinho ali, venceu 5 E reis. esse grupinho de 318 Só para salvar logo. eram escravos. Eram escravos que Então eram militares. E aí, quando Abraão voltou dessa de recuperar logo, resgatar logo, o rei de Sodoma veio para aparicar ele, veio dar presente, veio homenagear Abraão. O rei de Sodoma veio homenagear Abraão. Abraão não era nada. E no caminho veio o rei Melquisedeque também dar presentes para Abraão. Então Abraão era respeitado pelos reis. Abraão, o homem que Deus escolheu, ele era respeitado pelos reis. Então isso tudo que eu estou dizendo para vocês é só para dizer que a terra de Canaã era do povo de Israel. E como foi que eles perderam a terra de Canaã? Em que momento eles perderam? Foi no tempo de José, de Abraão, Isaac, Jacó e José. Eles perderam por causa da maldade deles. Muito bem, mas a gente está falando de falar. Os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó. Era um vídeo que eu verava. Mas por isso que Deus deixou eles. Não, nem por isso, né? Foi porque. Não, mas não é nesse motivo, não. Quer dizer, realmente é. Sabe por quê? Realmente é, sabe por quê? Eles venderam o próprio José, que o José era bom. Realmente. Então José foi enviado como escravo do Egito por causa da maldade deles, Por exatamente. isso que Deus permitiu eles fossem ser escravos para eles aprenderem. O plano de Deus era que eles Porque aprendessem. essa coisa da iniquidade já nasceu do coração de um anjo de luz que eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer a Cristo. Se eles tivessem continuado Deus como Abraão, ele nunca teria agido, não teria tido aquela fome. José não teria ido ser escravo, a história seria outra. Eles foram ser escravos porque eles foram contra Os irmãos José foram super ciúmes. Agora, o bom de tudo isso, Cristo vai, o bom de tudo isso é que aqueles infelizes daqueles filhos de Jacó têm seus nomes na cidade de Deus. Amém. Graças a Deus.
fechando aqui a lição, tudo que vocês falaram é muito importante, muito bom, mas vale a pena a gente só fechar essa ideia aqui. Então a terra pertence ao povo de Israel, perderam durante aqueles 400 anos, então eles voltaram só para reaver o que acontece. E nesse processo houve muitas mortes, né? Vamos para Deuteronômio 20, verso 10. Estamos encerrando. Pode deixar. Hoje eu quero mais. Vocês têm que. Faça isso não, você tem que ficar. Tem um relógio ali, Vamos voltar qualquer dia. Relógio era aqui na frente, vai cuidar. 5h30 da manhã às 6, meia hora. Olha aí. 20, verso 10. Só para vocês entenderem que Deus não chegava matando. O povo de Israel não era para chegar matando assim. Olha só. Isso aqui é profundo. Será que eu tenho? É forte. Deus é bom, vocês Olha aí. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresentem-lhe primeiro uma proposta de paz. Era para chegar uma proposta. Eu não quero destruir vocês, a gente não quer acabar com vocês, a gente só quer que vocês, sabe mesmo? A gente só quer que vocês vão para outro lugar, que essa terra que pertence a nós, era dos nossos ancestrais, a gente perdeu, está reavendo agora. Então vocês, ele não quer lutar com vocês, não quer destruir melhor a vocês. paz do que a guerra. Melhor a paz do que a guerra. Mas esse mundo, meu filho, vai Então, Deus sempre colocou dois lados. Sempre existem dois lados. Tanto entre o povo de Israel como entre aqueles povos estrangeiros, sempre existem dois lados. Quem era do lado de lá, dos povos estrangeiros, que quisesse se render, que quisesse se converter, que quisesse passar para o lado do povo de Israel, era bem-vindo. Raabe foi bem-vinda, os gibeonitas foram bem-vindos, eles foram poupados da matança dos demais. E quem era do lado de cá, que não tivesse satisfeito com o Deus de Israel, que não estivesse gostando de adorar a Deus, que estivesse achando isso aqui ruim, podia ir para o lado de lá também. Como é o caso de Acã, que nós vamos ver na próxima semana. Acã era do lado de cá, era dos que estavam do lado de dentro, era do povo de Israel, mas ele tomou uma decisão errada e passou para o lado de lá e ele morreu. Ele e a sua família. Pois é, é a escolha, né? Então, gente, Deus coloca dentro de nós dois lados. Tem um verso que está em Deuteronômio que diz assim: hoje eu coloco dentro de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vives. E Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, vamos ficar de pé? Eu pego. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, que o Senhor nos dá chance, mais chance, enquanto nós estamos vivos. O Senhor apela ao nosso coração, enquanto nosso coração está aberto para receber os teus apelos. Então, Senhor, que hoje nós não possamos endurecer o nosso coração, assim como aquelas nações fizeram, assim como o faraó fez, assim como até o teu próprio povo fez. Nos ajuda, Senhor, a aprender com isso e não fazer a mesma coisa. Nos ajuda, Senhor, a continuar sendo obedientes a Ti, tendo a certeza de que a terra já está prometida e a terra já está conquistada para nós. Amém. Nos ajuda apenas a viver da maneira que o Senhor gosta, e assim como o Caleb disse, que o Senhor possa se agradar de nós, para que nós possamos um dia tomar posse dessa terra que o Senhor gosta. Fique com cada um que está aqui, nos ajuda a escolher a vida para que nós possamos viver em nome de Jesus. Amém. Amém.